Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula, que é uma extensão da nossa última aula sobre mol. Nessa aula de hoje, a gente vai se preocupar com a determinação de fórmulas químicas, né? Claro, aqui no cursorzinho aqui do meu mouse, né, você certamente a gente está mais habituado com a apresentação de fórmulas moleculares da substância, mas nós temos outras fórmulas. E por que é importante esse assunto, né? Então vamos imaginar aqui, de novo seguindo o meu cursor aqui, vamos imaginar que nós temos o óleo extraído de uma folha de uma planta. Não sei, estamos buscando, por exemplo, a descoberta de uma substância ou de um conjunto de substâncias que podem ser usadas para a fabricação de remédio, de um fitoterápico, enfim. E nesse material inicial, nós não sabemos exatamente a composição dessa folha ou desse óleo, o que esse óleo possui. Então, a gente faz, como a gente aprendeu anteriormente, a análise imediata, a separação de misturas presentes nesse material, né? Uma vez que você consegue separar, e aí, por exemplo, eu acabo de obter esse óleo, né? Eu vou fazer uma análise qualitativa do que é esse óleo. O que esse óleo tem? Esse óleo deve ter várias substâncias, ele pode ter vários compostos, né? Então, por isso que eu coloco aqui, descobrem-se os elementos das substâncias aí. E aí, veja o seguinte, a gente depois de fazer uma análise qualitativa, a gente faz uma análise quantitativa, em que, por exemplo, a gente vai exatamente, depois de isolar, portanto, com a análise imediata e descobrir quais compostos que estão lá presentes, nós vamos submeter esse óleo, né, a uma análise quantitativa que vai fazer com que a gente descubra a quantidade dos elementos químicos formadores. Então, vamos colocar alguns números para que a gente entenda. Então, olha no cursor aqui o 2. Imagine que você pegue 100 gramas do óleo e desses 100 gramas do óleo você consegue, como eu disse, você consegue isolar 3 gramas de uma substância que você não conhece. Você quer determinar quem é essa substância. E aí eu falo para vocês. Você tem 1,2 gramas de carbono, 1,6 gramas de oxigênio e 0,2 gramas dentro desses 3 gramas. E aí você pode pegar e fazer uma espectroscopia de massa com aquela substância e descobre que a massa molecular dela é 180 U ou simplesmente, como eu falo para vocês, que a massa molar é 180 gramas para cada mol dessa substância. Então, nós queremos descobrir que substância é essa, né? Então, essa motivação é para que a gente possa discutir os tipos de fórmulas que vão estar associadas a essas substâncias, certo? Então, nós temos 3 tipos de fórmula. Fórmula percentual centesimal, que vai dar, por exemplo, a porcentagem em massa de cada elemento químico presente na substância, né? Nós temos também outra fórmula aqui, que é a fórmula mínima empírica ou estequiométrica, que vai indicar para a gente a menor proporção inteira, importante palavra, em número de átomos dos elementos que estão participando aí da substância, tá? Então, proporção inteira do número de átomos de cada elemento químico que está participando da substância. E a fórmula molecular. E a fórmula molecular, o que é a tal da fórmula molecular? A fórmula molecular é aquela que indica de fato a quantidade real de átomos presentes em uma fórmula química de uma determinada substância, certo? Então esses são os 3 tipos de fórmula que nós temos. Vamos começar a explorar a fórmula percentual em massa de cada elemento na substância química que a gente tem, certo? Então, para a próxima aula, nós vamos explorar essa fórmula percentual e como é que a gente calcula a porcentagem em massa de cada elemento químico na substância. A gente se vê.